Bom, pessoal, agora que nós vimos como isolar uma raiz dentro de um intervalo, a gente vai para a segunda etapa do método, que no caso seria o refinamento, ou seja, aplicar o método numérico para se obter uma solução aproximada para a raiz, que seja mais próxima da solução exata a cada nova iteração, tá certo? Então, existem alguns métodos nessa parte do refinamento, né? Tem um método da abscissão, um método das cordas, entre outros, só que a gente vai ficar só no método da abscissão, tá certo? Então, é, vou dar uma explicação rápida aqui, como que funciona o algoritmo, né, o método, e depois a gente vai fazer na prática, vai para a prática ali para fazer o refinamento, tá bom? Vamos lá, então. Bom, nessa segunda etapa, que é a etapa do refinamento, a gente já aplicamos a primeira etapa, que é a etapa do isolamento da raiz. Então, eu já sei, né, que a minha função, ela possui um zero no intervalo AB, beleza? Então, vamos supor aqui que no intervalo AB contenha uma única raiz, né? E aí, agora a gente vai desenvolver o algoritmo para se obter uma solução aproximada, cada vez mais próxima da solução exata a cada nova iteração. Então, como que ele funciona, né? Então, ele tem uma explicação gráfica, o método da abscissão. Então, tem essa figura aqui, ilustrando o método da abscissão. Então, a gente está na seguinte situação, né? A gente fez o isolamento da raiz, então tem um intervalo maior AB, e eu sei que tem uma raiz ali, né? Porque o f de A troca de sinal com f de B. Então, como que vai funcionar? Vão aparecer esses índices aqui, porque é um método iterativo, né? Então, qual que é a ideia? É, uma ideia do método. A cada nova interação, a gente tem um intervalo, né? Inicial AB, que contém uma raiz. A gente vai dividir ele no meio, ao meio. E aí, a gente cria, assim, dois subintervalos. A raiz vai estar em algum desses dois subintervalos. Então, a gente vai aplicar o teorema 1, né? A troca de sinais, para saber qual dos dois intervalos está a raiz. Se tiver no da esquerda, vamos supor que está no da esquerda. Aí a gente pega esse subintervalo da esquerda, divide ao meio de novo. A gente vai dividir esse novo intervalo em dois novamente. Então, a raiz vai estar na esquerda ou na direita. A gente aplica o teorema 1 e assim vai fazendo sucessivamente. Beleza? Então, aqui ele explica, ó. Então, inicialmente, o primeiro intervalo, que a gente vai chamar, ao invés de chamar de A e B, vamos começar a colocar esse índice aqui, ó, indexar. Seria o intervalo inicial, então seria o intervalo A0 e B0. Beleza? Então, a gente vai pegar e vai dividir o intervalo ao meio. Então, tá aqui, ó. E o x0 vai fazer o papel do ponto médio do intervalo, A0, B0. Beleza? Então, x0 é o ponto médio. O ponto médio divide o intervalo A0, B0 em dois.
E aí eu preciso saber se a raiz exata está à esquerda ou à direita do x0. Para isso, é só aplicar o critério, o teorema 1, da alternância dos sinais. Só que ao invés de fazer com A0 e B0, eu vou comparar o sinal do A0 do B0, ou melhor dizendo, o F de A0, o F de B0 e o F de X0. Então aqui, ó, nessa configuração, ó, quem troca de sinal com F de X0? Vai ser o F de A0, ó. Portanto, a raiz vai estar entre A0 e X0. Beleza? E aí, o A0 e o X0 vai ser o meu novo intervalo de isolamento da raiz. Aí eu vou renomear ele. Então, o A0 vai passar a ser o A1 e o X0 passa a ser o B1. Certo? E aí eu repito o procedimento. Pego o ponto médio do A1 e B1, chamo de X1. Certo? O X1 divide o intervalo A1, B1 em dois subintervalos. A raiz exata, ela aqui, ó, o que se, vai estar ou à esquerda do X1 ou à direita do X1. Nesse caso aqui está à direita. Só que, como eu posso fazer isso só tendo a expressão da função, né? Que aqui a gente tem um gráfico. Basta a gente aplicar o teorema 1. Né? Vou comparar os sinais do F de A1, do F de X1 e do F de B1. E vou ver quem troca de sinal com o F de X1. Nesse caso, o F de X1 troca de sinal com F de B1. Significa que a raiz está entre X1 e B1. Então, eu tenho um novo intervalo de isolamento. Então, eu vou renomear. Então, o meu novo, né, A2 vai ser o X1 e o B2 vai ser o B1. Certo? Aí eu tenho um novo intervalo de isolamento. A2, B2. Repito o procedimento. Pego o A2, B2, divido ao meio. Vou ter o ponto médio, X2. X2 divide o intervalo A2, B2 em 2. A raiz vai estar à esquerda do X2 ou à direita do X2. Então, algebricamente, como que eu faço isso? Eu vou avaliar quem troca de sinal com F de X2. Nesse caso, quem troca de sinal com F de X2, eu vou analisar os sinais do F de A2, F de X2 e F de B2. Nesse caso, quem troca de sinal com F de X2 é o F de B2. Portanto, a raiz está entre X2 e B2. Aí repito o procedimento. Né? Tem um novo intervalo de isolamento, que é o A3, B3. O A3 como sendo X2 e o B3 como sendo B2. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, dessa forma, eu vou construir uma sequência, né? X0, X1, X2, X3, X4, que vai convergir para a solução exata, tá certo? A cada nova interação, eu vou conseguindo uma solução aproximada, cada vez mais próxima da solução exata. Beleza? Então, aqui, ó, ele escreve o algoritmo, né? O algoritmo. Então, a gente sempre vai iniciar o nosso método com o intervalo inicial de isolamento, A0, A e B, né, que aqui a gente vai chamar de A0, B0. E aí, calculo o ponto médio, o F de X0. Ponto médio de A0 e B0, está aqui. Aí vou analisar o sinal dos três. Quem troca de sinal com F de X0? Nesse caso aqui, ó, é o F de A0. Portanto, a raiz está entre A0 e X0. Aí eu tenho o meu novo intervalo de isolamento. O A1 é o A0, o B1 é o X0. Certo? E aí, passo para a segunda fase.
calcula o ponto médio do novo intervalo, A1, B1, tá aqui, x1. Aí eu vou analisar os três, quem troca de sinal com f de x1? Nesse caso é o f de B1, que troca de sinal com f de x1. Portanto, a raiz exata está entre x1 e B1. Então, tem o meu novo intervalo de isolamento, A2 igual a x1, B2 igual a B1. Eu vou, calculo o ponto médio do A2, B2, está aqui. Certo? Aí, vejo quem troca de sinal com f de x2. Nesse caso aqui, é o f de B2, troca de sinal. Portanto, a solução exata está entre x2 e B2. Aí tem um novo intervalo de isolamento. E aí vai repetindo o procedimento. Então, dessa forma, a gente constrói uma sequência, x0, x1, x2, x3, que vai convergir para a solução exata. Tá bom? Então, vamos ver aqui como que fica na prática, né? Vou passar para o tablet aqui, ó. Então, vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Exemplo 1, vou pegar f de x como sendo 4 seno de x menos e elevado a x. E aqui, para facilitar, pessoal, eu já vou dar aqui o intervalo. A raiz está no intervalo 1 e 2. Certo? Só para a gente ganhar um tempinho aqui, né? Mas eu teria que efetuar a primeira fase primeiro, do isolamento. Mas aqui, já estou dando aqui, a raiz está entre 1 e 2. Então, vamos seguir daqui para frente. Aí, como que vai funcionar? Ó, os dados iniciais, o A0 vai valer 1, né? O B0 vale 2, e aí eu calculo a aproximação inicial, que é o x0, que é o ponto médio. 1 mais 2 dividido por 2, que é 1,5, certo? E agora, ó, o x0 divide o intervalo A0, B0 em 2. A raiz vai estar ou à esquerda do x0 ou à direita do x0. Como que eu sei? Como que eu faço para determinar? Analiso os sinais. Quem troca de sinal com f de x0? Então, vamos lá. Ó. Calcular o f de A0, f de B0 e f de x0, certo? O f de A0 é o f de 1, que vai dar 4 seno de 1 menos e elevado a 1, joga na calculadora. Aí uma dica, né? Para você fazer, sempre quando você estiver trabalhando com seno, as funções trigonométricas, certifique-se de que você esteja trabalhando com a unidade correta, né? Do x. Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com radianos, então tem que configurar a calculadora para radianos, tá? Então, a minha vem de fábrica como graus. Vou colocar em radianos aqui, agora eu vou calcular, ó, 4, peraí, deixa eu fazer aqui, 4 seno de x menos elevado a x. Eu fiz certo? Menos elevado a x. A x igual a 1. Com duas casas decimais, deu 0,65, tá? Então, bora fazer o outro, ó. B0 é 2, f de 2. F de 2 é 4 seno de 2 menos e elevado a 2. Então, joga na calculadora. Menos
3,75. Certo? Bora x0 agora, ó, o f de x0. x0 é 1,5. Então, joga na calculadora. 4 seno de 1,5 menos e elevado a 1,5. Então, deu menos 0,49. Então, agora eu vou analisar quem trocou de sinal com f de x0. Ó, tá aqui, ó. Quem troca de sinal com f de x0 é o f de a0. Certo? Então, onde que está a raiz? Está à esquerda do x0 ou está à direita do x0? Está à esquerda, né? Ó. Então, portanto, a raiz está entre a0 e x0. Ou entre 1 e 1,5. Né? Se quiser colocar aqui, né? Tanto faz também. 1 e 1,5. Agora a gente vai passar... A gente pode calcular o novo intervalo, né? O novo intervalo. O A1 vai valer 1 e o B1 vale 1,5. E o ponto médio, a nova solução aproximada, vai ser o ponto médio entre A1 e B1. A1 mais B1 dividido por 2, que é 1 mais 1,5 dividido por 2, que é 1,25. Beleza? Isso aqui seria a primeira iteração. Vou colocar assim, ó, primeira iteração. Tranquilo? Agora a gente pode fazer a próxima iteração. Vamos lá. Segunda iteração. Para a segunda iteração, a gente calcula o f de A1, f de B1 e f de x1, certo? Para ver quem troca de sinal com f de x1 e poder determinar se a solução exata está à esquerda do x1 ou à direita do x1. Então, bora lá, vamos calcular. O f de A1 é o f de 1, a gente já calculou. O f de 1, quanto que dá o f de 1? A gente já calculou, é 0,65. 0,65. O f de B1 é o f de 1,5. A gente calculou também, ó. Tá aqui, ó. Menos 0,49. Menos 0,49. O que a gente não calculou é o f de x1, que é o f de 1,25. Certo? Então, jogando na calculadora, quanto que vai dar? Deu 0,31. Portanto, a raiz está onde? Então, a raiz vai estar entre... Quem trocou de sinal com um f de x1? Um f de B1, né? Ó. Então, a raiz vai estar entre 1... Deixa eu mudar de cor aqui, peraí. Vai estar entre 1,25 e 1,5, certo? Portanto, o novo intervalo de isolamento A2 é 1,25 e B2 é 1,5. E a nova solução aproximada, né, é sempre o ponto médio, x2 é 1,25
mais 1,5 dividido por 2. Só subir isso aqui para caber tudo aqui nessa folha mesmo. Dividido, dividido por 2, que vai ser igual a 1,25 mais 1,5 dividido por 2, com duas casas, 1,38. 1,38. Certo? E aí a gente pode continuar a brincadeira, né? Bora fazer mais um, vai. Mais uma interação aqui. Fazer a terceira. Interação. A terceira iteração. Agora eu preciso saber se a solução exata está à esquerda do x2 ou à direita do x2. Então, só calcular. Quem troca de sinal com f de x2. Então, vou ter o f de A2, f de B2 e o f de x2. Vou ver quem troca de sinal com o f de x2. O f de A2 é o f de 1,25. O f de 1,25 a gente calculou. Já calculou, está aqui, ó, 0,31. 0,31. O f de B2 é o f de 1,5. A gente já calculou também. Está aqui, ó. Menos 0,49. Menos 0,49. O que a gente precisa calcular é o f de x2. O f de x2 é o f de 1,38. Jogando na calculadora, menos 0,05. Quem troca de sinal com f de x2? Está aqui, ó. É o f de A2. Portanto, a solução está entre a solução exata está entre A2 e x2. Ou a solução exata está à esquerda do x2. Então, a solução exata está entre A2 e x2, né? A2 e x2. O A2 vale 1,25. Então, entre 1,25 e x2 vale 1,38. 1,38. Então, tem um novo intervalo de isolamento. A3 igual 1,25. B3 igual 1,38. E a nova solução aproximada é o ponto médio, né? 1,25 mais 1,38. Tudo isso dividido para 2, que vai dar 1,25 mais 1,38 dividido para 2 dá 1,32. É a nova solução aproximada. Beleza? E aí poderia continuar. Isso daqui é de forma um loop infinito aqui, né? Você vai ter uma solução cada vez mais, você vai ter uma solução aproximada, cada vez mais próxima da solução exata. Então, só concluir nesse exercício, portanto, x3 igual a 1,32 é uma solução aproximada para que sim, né, que é a solução exata, pelo método da abscissão. Com 3 iterações. Ou após 3 iterações. Beleza, pessoal?
Agora fazer mais um. Mais um para praticar bem, né? Vamos lá. Exercício 2. Exercício 2. Pegar isso daqui, ó. F de x igual e elevado a menos x ao quadrado menos cosseno de x. E, novamente, né? A gente vai pular aqui a primeira etapa. Já vou dar um intervalo aqui. O intervalo vai ser entre 1 e 2, tá? O f de x1 troca de sinal, perdão, o f de 1 troca de sinal com o f de 2, então tem pelo menos uma raiz ali. Bora lá, aplicar o método da biseção. Vamos fazer só duas interações aqui, né? Então, primeiro, o A0, configurações iniciais, né? O A0 vale 1, B0 vale 2, e a aproximação inicial é o ponto médio, né? 1 mais 2 dividido por 2. Que vai dar 1,5, novamente. Bom, a solução exata está entre A0 e x0 ou entre x0 e b0? A gente vai avaliar os sinais. Então, f de A0, f de b0 e f de x0. F de A0 é o f de A0 é o f de 1, que vai dar, né, e elevado a menos 1 ao quadrado, menos cosseno de 1. Jogando na calculadora, então, é elevado a menos x, vou fazer entre parênteses aqui para não errar, menos x ao quadrado, menos cosseno de x para x igual a 1. Então, aqui deu menos 0,17. Então, f de b0. F de b0, b0 vale 2, é o f de 2. Mesma coisa, né? É elevado a menos 2 ao quadrado, menos cosseno de 2, é igual a 0,43 e um f de 1,5, né? Já vou fazer direto aqui já, 1,5, 0,03, tá? Quem troca de sinal com f de x0? Então, percebam que quem troca de sinal com f de x0 é o f de A0. Portanto, a solução exata está entre A0 e x0. Tá bom? Ó, portanto, a solução exata está entre A0 e x0. Ou seja, entre 1 e 1,5. Aí a gente vai renomear. Então, a gente tem um novo intervalo de isolamento da raiz. A1 igual ao A0, né? Que é igual a 1. B1 igual a x0, é igual a 1,5. E a nova solução aproximada, x1, que é ponto médio, né? De A1 mais B1 dividido por 2, que vai dar 1 mais 1,5 dividido por 2, que é 1,5.
25. Então, essa seria a primeira iteração, né? Então, primeira iteração. Agora vamos para a segunda e última iteração aqui, não? Então, segunda iteração. Bom, o x1, ele divide um novo intervalo de isolamento em duas partes. A solução exata vai estar à esquerda do x1 ou à direita. Então, bora lá aplicar o critério para saber se está à esquerda do x1 ou à direita. Então, tem que calcular o f de A1, um f de B1 e o f de x1. Um f de A1 a gente calculou, é o f de 1, né? Aqui, menos 0,17. Menos 0,17. O f de B1 é um f de 1,5. O f de 1,5, aqui, 0,03. 0,03. E agora o f de x1, que eu preciso calcular. E é o f de 1,25. Então, esse tem que calcular. 1,25 menos 0,11. Certo? Portanto, a solução exata está entre quem troca de sinal com o f de x1. É o f de B1. Então, a solução exata vai estar entre x1 e B1. Ou seja, entre 1,25 e 1,5. Então, nosso novo intervalo é A2 igual a 1,25, B2 igual a 1,5 e o ponto médio. Ou a nova solução aproximada vai ser A2 mais B2 dividido por 2, que é igual a 1,25 mais 1,5 dividido por 2, que é igual a 1,25 mais 1,5 dividido por 2, 1,38. Então, essa é a nova solução aproximada, com duas iterações. Bom? Vou colocar assim, ó. x2 igual a 1,38 é a solução aproximada após, deixa eu subir aqui, após duas iterações. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Poderia fazer quantas iterações eu quisesse. E a cada nova iteração, eu vou ter uma solução aproximada, cada vez mais próxima da solução exata, tá bom? E aí, para saber quando eu vou parar, a gente precisa entrar, então, na discussão sobre o critério de parada, que vai ser o tema do próximo vídeo. Beleza?